Paulo aos Coríntios, capítulo 8. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 1 até o versículo 9. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. E o que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete esta graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo cuidado e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Vamos ler junto o versículo 9? Vamos? Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Amém. Senhor Deus, muito obrigado, Deus, por esse dia, muito obrigado por essa noite, por essa rica oportunidade de comunhão com os irmãos, meditar na tua palavra. Agora nós suplicamos ao Senhor graça sobre nós. Ilumina aqui, Deus, a tua palavra, abra as nossas mentes, os nossos corações, fala com cada um de nós, a começar em mim, e derrama, Deus, mais graça sobre nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, há duas músicas que tocam profundamente meu coração, sempre que eu ouço, elas mexem comigo, que tem a ver com o tema nosso nessa noite. O nosso tema é uma entrega total e incondicional a Jesus Cristo. E tem duas músicas que sempre que eu ouço, provocam o meu coração. Eu não vou cantar, mas se o Mário souber, eu vou pedi-lo para cantar pelo menos o refrão. Uma é Tudo Entregarei. Os mais jovens não vão lembrar essa música, eu acho que ela nem tem no nosso cenário presbiteriano. Tudo entregarei. Sabe, Mário, tocar? Tem a moral? E a outra é do Projeto Sola. Aí os mais jovens vão conhecer, os mais velhos não vão saber, né? Que é Redenção, do Projeto Sola. Quando eu começo a ouvir essa música, eu consigo ouvir ela 10, 20, 30 vezes. Aquela parte que fala assim, tudo entregar, vou me render. Sabe também, Carlinhos? As duas? Ó, então deu coro. Dani, vamos, só o coro, hein? A primeira, tudo entregarei, ou qualquer ordem que vocês acharem melhor. Só para os irmãos que não conhecem, então vai conhecer agora. Tudo entregarei. Cantou bonito. Se puder no final a gente encerrar com ela ou com a outra. Agora a redenção, aquela parte, você sabe aí onde que é, que eu não sei também. Vou me render aos seus pés, vou me
escolhe uma para a gente encerrar o culto. Gente, isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. Uma entrega total, incondicional, sem reservas, a começar por Jesus. E nós que somos escolhidos por Jesus. A minha conversão, eu demorei 2 anos sabendo que Deus estava me chamando, e eu enrolando, e Deus me chamando, e eu enrolando, até eu disse, tá bom, Deus, então já que não tem escapatória, não tem para onde fugir, se o Senhor existe mesmo, faz o que o Senhor tiver que fazer. Converti. Em pleno domingo de carnaval, 3 horas da tarde, na praia, desse jeito, pronto, acabou. Conversão radical, acabou, né? Não tinha mais para onde fugir, estava encurralado. Depois que, quando Deus me chamou para ser pastor, eu fiquei 2 anos marcado no calendário, enrolando, dando desculpa. Aí um dia eu fui conversar com minha mãe, e aí aquela cara de piedoso, mãe, né? Eu ajudo aqui, e não sei o que tem e tal. Minha mãe contou, ó, é o seguinte, se Deus está te chamando para alguma coisa, não vem me usar como desculpa não, obedece logo. Aí eu falei, então tá bom, Deus, vou ser pastor, né? Pronto. Mas gente, a gente precisaria ter essa decisão dessas músicas. São músicas lindas, uma mais antiga, não tenho ideia de quando surgiu, marcou história, né? Na década de 90 cantava-se muito, tudo entregarei. A outra mais nova, tem poucos anos, milhões de visualizações no YouTube, né? Tudo entregar, vou me render, aos seus pés vou me lançar. Irmãos, cristianismo é isso. Nós vivemos um cristianismo assim, mais light nos últimos anos, mas cristianismo é tudo entregar, vou me render, aos seus pés vou me lançar. Não podemos ficar com reservas no cristianismo. Não dá para ser cristão, me perdoa a palavra, meia boca. Não dá. Sim, sim, não, não, vale desde o dia da nossa conversão. Olha o apóstolo Paulo, quando ele converteu, Atos 20, 24, né, no Atos 9 também fala, aqui eu peguei esse versículo, fala assim, ó, porém, em nada considero a vida preciosa para mim, contanto que complete a minha carreira, o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Foi assim a conversão do apóstolo Paulo. E agora Paulo escreve aos cristãos de Corinto, usando o testemunho dos cristãos da Macedônia, e desafiando eles a uma entrega total ao Senhor. Só para os irmãos entenderem, houve uma grande fome, seca, né, carência, falta de alimentos em Jerusalém. Os cristãos de Jerusalém estavam passando fome. E Paulo tinha saído de lá para Antioquia e depois foi para a Ásia e plantou muitas igrejas, né? Aquelas viagens missionárias do apóstolo Paulo. Plantou as igrejas da Macedônia, Filipos, Tessalônica e Bereia. E aí, essas igrejas, quando ouviram falar da pobreza material que Jerusalém estava passando, levantaram uma oferta e enviaram para Jerusalém. E agora Paulo está conversando com a igreja de Corinto e fala assim, olha, vocês também tinham se oferecido, eu não pedi, uma oferta para ajudar os cristãos, irmãos lá em Jerusalém. Olha o exemplo dos crentes da Macedônia. E aí, usando o exemplo da Macedônia, ele incentiva os irmãos de Corinto, desafiando-os a ajudarem os irmãos lá de Jerusalém. E aí é interessante os argumentos que Paulo fala aqui sobre os crentes da Macedônia se tornarem modelos. Por quê? Corinto era uma igreja rica, de uma cidade rica, um entreposto comercial, ali era uma rota
rota política, rota de guerra, rota comercial, né, religiosa, econômica, de sabedoria. Ali havia centros de estudo de sabedoria. Corinto era uma cidade muito desenvolvida, super desenvolvida, em todas as áreas da sociedade. Eles tinham recursos, eles tinham bens, eles tinham condições, mas estavam meio que paralisados. Então, o apóstolo Paulo incentiva a igreja de Corinto, baseada nos crentes macedônios. Um detalhe: os crentes da Macedônia são os crentes mais pobres da Bíblia. A região mais pobre, os crentes mais pobres, pessoas totalmente pobres, e foram estes que ajudaram a igreja de Jerusalém. Agora Paulo pega o exemplo deles para incentivar a igreja de Corinto. E aí, gente, me chama muita atenção porque eles se tornaram modelos. Então olha aí, primeiro versículo 2, versículo 3. Os crentes da Macedônia se tornaram modelos. Por quê? Primeiro, apesar da pobreza, eles doaram as suas posses. Eles doaram as suas posses. Olha o versículo 2, versículo 3. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida das suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. Irmãos, igreja presbiteriana não é de falar dinheiro, mas não é pecado falar dinheiro. Mas eu quero falar com vocês, não é sobre dinheiro. Eu quero falar com vocês essa disposição do coração dos crentes da Macedônia. Ele fala assim, ó, no meio de muita pobreza, tribulação, eles manifestaram abundância de alegria. E a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da generosidade. Na medida das suas posses, mesmo acima das suas posses. Gente, onde eles aprenderam isso? Como eles tinham uma mentalidade dessas? A Bíblia fala que um desses grupos, né, os bereanos de Bereia, que eles consultavam tudo na palavra. Tudo que eles ouviam do apóstolo Paulo, quando foi plantada a igreja, eles consultavam tudo na palavra. Aí se você olha a palavra, irmãos, olha só, em Ageu 2, versículo 8, a Bíblia diz: Deus é o dono do ouro e da prata. E agora eles são filhos de Deus. Em 1 Crônicas, né, primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, do versículo 11 até o versículo 14, fala que tudo que nós somos, tudo que nós temos, vem das mãos de Deus e para Deus retorna. Interessante, né? Tudo. O Salmo 24, versículo 1 fala assim: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que neles habitam. Parece que os crentes da Macedônia, né, a começar por Bereia, consultando as Escrituras, entenderam: tudo vem das mãos de Deus. Nós somos apenas canal da graça de Deus. Apenas canais da graça de Deus. Irmãos, eles doaram, apesar da pobreza, com as suas posses, acima das suas posses, eles doaram e se tornaram modelos para toda a região da Acaia, Ásia, e todo mundo ouviram falar daqueles crentes, né? Muito interessante. Russell Shedd, comentando esse texto aqui, Russell Shedd me apareceu há pouco tempo, mas ele comentando esse texto aqui, um teólogo da Igreja Batista, ele fala assim: a contribuição para o sustento e avanço da obra do Senhor, ou para o socorro dos irmãos, tem a sua motivação na graça de Deus. Agora repara comigo aí o versículo 1, irmãos, como começa o texto. 2 Coríntios 8:1.
também, irmãos, vos fazemos conhecer o quê? A graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Irmãos, presta atenção nisso aqui. Contribuição não tem a ver com riqueza ou pobreza. Tem a ver com um coração cheio da graça de Deus. Que a palavra graça, só nesse trecho que nós lemos aqui, aparece 5 vezes. Versículo 1, versículo 4, versículo 6, versículo 7, versículo 9. Crentes cheios da graça de Deus. Ninguém pediu eles para contribuir. O apóstolo Paulo nunca teria coragem de pedi-los para contribuir. Mas eles suplicaram, imploraram a graça de participar da assistência aos santos lá em Jerusalém. Gente, olha que coisa fantástica. Contribuição não tem a ver com pobreza nem riqueza, tem a ver com uma pessoa cheia da graça de Deus. Irmãos, a maneira que nós utilizamos o nosso dinheiro, e eu não estou falando de dízimo, estou falando o nosso dinheiro todo. A maneira que nós utilizamos o nosso dinheiro revela o estado espiritual do nosso coração. Aonde está o seu coração? Muitas vezes o nosso coração segue o dinheiro, ou o dinheiro segue o nosso coração. Eles se tornaram modelo, porque apesar da pobreza, deram as suas posses, deram acima das suas posses, para abençoar os irmãos que estavam passando necessidade lá em Jerusalém. Tem um exemplo fantástico na Bíblia, não eu que usei, mas o próprio Senhor Jesus Cristo. Lembra da viúva pobre? Eu fico tentando entrar na mente da viúva pobre. E fico pensando, gente, ela deve ter pensado assim, queria tanto dar uma oferta de gratidão, mas só tenho 2 moedinhas. O que é 2 moedinhas? E ela resolve entregar as 2 moedas que ela tinha no gasofilácio. O que ela não sabia é que um certo homem ali sentado, observando as contribuições. E a partir dali, ela virou modelo, exemplo. Enquanto existir vida neste mundo, alguém vai lembrar da viúva pobre. Ninguém lembra dos fariseus. Olha, aquela mulher deu mais do que todo mundo, porque ela deu de coração todo o seu sustento, tudo que ela tinha. Mas os fariseus, eles doavam por aparência, para aparecer, davam quantias às vezes até vultuosas. Irmãos, o mundo inteiro medita sobre essa passagem, literalmente. Enquanto Jesus Cristo não voltar, enquanto a igreja não subir, enquanto existir igreja, alguém em algum lugar desse mundo vai lembrar daquela viúva que deu 2 moedas. Contribuição não tem a ver com pobreza nem riqueza, tem a ver com o coração cheio da graça de Deus, né? Tem um outro exemplo de Neemias que eu gosto muito, que ele fala, ele abre mão do seu cargo, do seu emprego no palácio, vem ajudar Jerusalém a reconstruir os muros. Agora nós estamos falando, 500 anos antes da história da viúva pobre. E aí ele está ali, o pessoal passando muita fome, necessidade. Aí ele diz assim, olha, e eles comiam da minha casa, a minha comida, do meu bolso, mas eu nunca reclamei nada. Eu achei interessante. Eles comiam o que eu tinha. A necessidade deles era tão grande, ele fala assim, a necessidade deles era tão grande que eles comiam dos meus recursos que eu tinha levado, mas eu nunca falei nada. Irmãos, doaram as suas posses, mas eles se tornaram-se modelo, não foi apenas por isso, e na verdade eu acho que vai além disso, né? Olha o versículo 5, segundo lugar, eles se tornaram modelos porque, além das suas posses, versículo 5, deram-se a si mesmos. Como assim? Eles se
doaram, além das posses, doaram a si mesmos. Vamos ler o versículo 5 juntos, vamos? E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Irmãos, como assim? Deram-se a si mesmos. Quando eu converti, um dia as crianças estavam fazendo uma apresentação na igreja de Natal. Nunca esqueci. Eu fui para casa chorando, recém-convertido, coração duro. Demorei 2 anos para aceitar Jesus, marcado no calendário, até que não tinha mais jeito. Não tem jeito, então vou ser crente. E aí as crianças apresentando lá no Natal. Aí cada criança chega, os magos dando presente, aquela coisa e tal. E eu lá de bobeira assistindo a apresentação das crianças. Aí chega uma criança assim: eu não tenho nada para dar, o meu presente sou eu. Aí as crianças olham e elas começam a cantar: meu presente sou eu. Conhece a música também, Marco? Ah, até quem conhece, né, Canhão? Você conhece, você cresceu na igreja. Meu presente sou eu. E aí eles começam a cantar: o meu presente sou eu. A criança na frente, aí as outras crianças se aproximam, reúnem ao redor delas e começam a cantar: o meu presente sou eu. Os cristãos ali da Macedônia, Filipos, Tessalônica, Bereia, eles deram as suas posses, deram acima das suas posses, e não satisfeitos, deram-se a si mesmos, ao Senhor e aos apóstolos. Como assim? Que saudade dos tempos, né? Romanos 14, versículos 7 e 8 fala assim, irmãos, olha: porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Amém. Misericórdia. Irmãos, está na hora de parar de viver para nós mesmos. Está na hora de matar o nosso eu, o nosso ego. Está na hora de colocar o coração no caminho certo. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Os crentes da Macedônia estavam tão cheios da graça de Deus que se entregaram a Jesus e se ofereceram aos apóstolos para auxiliar no avanço da igreja. Se você pegar a carta de Paulo aos Tessalonicenses, que é uma das igrejas da Macedônia, né? Filipos, Tessalônica e Bereia. Na carta de Tessalonicenses, aí Paulo fala assim: olha, o seu exemplo repercutiu em toda a Ásia. Está lá. Aí se você olhar no original grego, o que é essa palavra repercutiu? É a mesma palavra que nós traduzimos aqui como trombeta. Trombeteou por toda a área. A ideia é que o exemplo deles foi algo tão forte, tão impactante, que aquilo fosse uma trombeta que alcançou toda a Ásia. Uma trombeta tocando de tal maneira que o continente inteiro ouvia. Olha os crentes da Macedônia, olha o exemplo deles. Eles eram pobres, não tinha nada para dar, mas eles deram as suas posses, deram acima das suas posses. Eles deram a si mesmo ao Senhor Jesus, eles se deram para os apóstolos. Olhem para os crentes da Macedônia. Uma trombeta tocando 24 horas em toda a Ásia, falando: olha o exemplo deles. Depois você lê lá o capítulo 1, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Trombeteou por toda a Ásia. Irmãos, presta atenção nisso. Eles foram além das obrigações próprias. Eles foram além das expectativas dos apóstolos. Está aí, né? Eles deram a si mesmo para Jesus, conversão. Eles deram a si mesmo para a obra de Deus, sem reservas, incondicionalmente. Aquilo ali impactou a região da Ásia toda. Que
coisa fantástica, irmãos. Como assim? Como diria o nosso Senhor Jesus Cristo, nunca vi uma fé igual essa. Irmãos, está na hora de corrigir o rumo do nosso coração, tá não? Na história da igreja tem um exemplo bastante impactante, né? Um homem chamado Conde Zinzendorf. Ele tinha uma fazenda, converteu, os funcionários da fazenda, todo mundo, eles começaram na reunião de oração, aí eles ficaram sabendo de uma região de escravos, pessoas que viviam como escravos e que nunca tinham ouvido falar de Jesus. Os funcionários da fazenda tiveram uma ideia. Eles não eram mais escravos. Conversaram com o conde Zinzendorf, que era o dono da fazenda. Mas olha, vende a nós como escravos lá para essa região, para que a gente possa pregar o evangelho naquele lugar. Aí eles não eram escravos, foram vendidos como escravos para pregar o evangelho lá naquela região. E eles tinham um lema: venceu o Cordeiro nosso, vamos resgatar os seus eleitos, né? Era um cordeiro com uma bandeira assim: venceu nosso Senhor Jesus Cristo, vamos resgatar aqueles que Ele comprou com seu sangue. Se venderam como escravos, literalmente escravos, sem direito a nada, passar fome, chicotada, chibatada, necessidade, para pregar o evangelho de Jesus e resgatar os seus eleitos. Irmãos, precisamos corrigir o rumo do nosso coração. Olha o que o apóstolo Paulo fala em Filipenses 1:21, que é uma das cartas, né? Filipenses 1:21. Olha o que Paulo fala: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Viver é Cristo, morrer é lucro, é ganho, é céu. Vale a pena qualquer sacrifício por causa do reino de Deus, por causa do nome de Jesus Cristo, né? Charles Stanley, né? O fundador da missão Amém, que hoje tem 2.000 missionários nos campos. Só para ter uma ideia, a missão presbiteriana tem 300 missionários, a missão Amém tem 2.000 missionários. O fundador dessa missão, ele tinha um lema: se Jesus é Deus e Ele morreu por mim, então nenhum sacrifício que eu fizer será grande demais para Ele. Se Jesus é Deus, morreu por mim, nenhum sacrifício que eu fizer será grande demais. E esse é o último ponto, irmãos. Então, apesar da pobreza, doaram as suas posses, doaram acima das suas posses, além das suas posses, deram a si mesmos, primeiro a Jesus, depois aos apóstolos, e o último ponto eles doaram as suas posses e a si mesmo, por causa do exemplo de Jesus e da graça de Deus em seus corações. A gente precisa entender isso. Eles não fizeram isso simplesmente por capacidade própria, por causa do exemplo de Jesus e da graça de Deus em seus corações. Olha o versículo 8, versículo 9: não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos, né? Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, os crentes da Macedônia fizeram o que fizeram, doaram o que doaram, se entregaram totalmente, incondicionalmente, primeiro por causa da graça de Deus. No versículo 1 fala: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. A mesma graça que está sobre mim e sobre você, é a mesma graça que estava sobre os crentes da Macedônia.
Entende? E segundo, versículo 9, por causa do exemplo de Jesus, que sendo Deus, deixou a sua glória, veio habitar entre nós, por causa do exemplo de Jesus, por causa da graça capacitadora de Deus, os crentes da Macedônia deram as suas posses, deram além de suas posses, deram a si mesmo para Jesus, deram a si mesmo para os apóstolos. Eles foram muito além das expectativas dos apóstolos, porque eles estavam cheios da graça de Deus e olhando para Jesus Cristo. Irmãos, toda vez que nós tiramos nossos olhares de Jesus Cristo, a vida fica complicada. Mas quando nós colocamos o nosso olhar em Jesus Cristo e cheios da graça de Deus, a história muda. Entende? Jesus deixou a sua glória, se fez homem, encarnação, humilhação. Jesus abriu mão da sua riqueza celestial, se fez pobre por amor de nós. Se fez pobre por amor de nós. Imagino que quase todos nós, ou se não todos, nunca vai saber o que é ser pobre de verdade. A gente fala que a gente é pobre, mas nós não somos pobres de verdade. Mas isso é outra história. Jesus viveu uma vida de humilhação, sofrimento, morte, entrega por amor de nós. Morreu por nós, ressuscitou para a nossa justificação, pagou a nossa dívida com Deus. Irmãos, nada, nenhum sacrifício que nós fizermos vai ser maior do que o que Jesus fez. Nunca, incomparável. Jesus deu tudo e deu a própria vida. E veja bem, não foi apenas uma questão de morte momentânea, não. A vida inteira de Jesus, uma vida de sofrimento, humilhação e morte por causa de nós. Vale a pena qualquer sacrifício, porque Jesus fez muito mais. Os crentes da Macedônia seguiram o exemplo de Jesus, se tornaram exemplo para os coríntios e exemplo para nós hoje. É o mesmo Cristo, é a mesma graça. Nós também podemos, não por nossa força própria, como o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 15:10, eu fiz, mas não eu, a graça de Deus comigo. A mesma graça que estava sobre Paulo, que estava sobre os coríntios, que estava sobre os crentes da Macedônia, é a mesma graça que está sobre nós hoje. Aí você pode dizer, nós podemos. Amém? Então, para concluir, irmãos, queria que você guardasse isso aqui. Deus quer a sua vida toda. Uma entrega total, incondicional, sem reservas, para ser usada para a glória dele. 99% não é suficiente. Sem reservas, totalmente entregue nas mãos de Jesus, para a glória de Jesus, na obra de Jesus, do jeito que Jesus quiser. Pode ser lá no seu trabalho, pode ser lá na sua escola, no dia a dia, aonde você estiver. Deus quer te usar como instrumento da graça de Jesus, mas tem que ter uma entrega, entregar suas vidas nas mãos de Jesus, totalmente, incondicionalmente, sem reserva. Sem reservas. Nós precisamos aprender a fazer essa oração. Tudo entregarei, tudo entregar, a seus pés me humilhar. Pede a Deus em oração aí. Deus, faz de mim um instrumento da graça e tira os impedimentos. Amém? Vamos orar?